Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Luciano com a disciplina de Cálculo Numérico. Hoje nós iremos fazer um exemplo utilizando o método do trapézio composto, certo? Então vamos ao exemplo. Pelo método do trapézio composto, determine o valor da área definida pela função a seguir. Então, antes da gente começar a fazer esse exercício, eu vou fazer uma breve explicação do que é o método do trapézio composto, certo? É importante a gente ter essa definição e depois a gente resolve o exemplo, porque ela vai nos orientar aí no que for preciso. Então, suponhamos que eu tenha um gráfico, certo? De uma função qualquer. Vamos supor que é uma função que gera essa figura, perfeito? Essa aqui é a nossa função. E o que acontece? Eu quero calcular o valor da área definida por essa função, que é justamente o valor aqui entre A e B. Então nós temos aí diversas técnicas e métodos para obter esse resultado. Uma delas é a integração numérica. Entre elas, os métodos propostos entre os métodos numéricos, nós temos aí o método do trapézio. O que é o método do trapézio? O método do trapézio consiste em dividir esta área que eu desejo calcular, dividir esta função em várias áreas trapezoidais. Da seguinte forma, eu vou dividir aqui, certo? E aqui eu vou ter um trapézio, correto? Isso aqui é uma... Deixa eu fazer um espaço maior para ficar mais fácil para a gente. Olha só, vou dividir isso aqui em vários trapézios e vou calcular a área de todos eles. Certo? Então, olha só. Eu vou apagar isso daqui e vou chamar esse primeiro intervalo, né? Esse primeiro valor aqui de x0. O próximo x1, próximo x2, x3 e por último x4. Aqui eu vou ter y0, y1, 2, 3 e por último nosso y4. Para cada intervalo desse, de x0 até x1, eu vou ter um trapézio definindo essa área, aproximando essa área que eu quero integrar. De x1 até x2, eu vou ter um novo trapézio. De x2 até x3, um novo trapézio. De x3 até x4, um outro trapézio. Então percebam que é uma aproximação, né? E é óbvio que existe um erro. Para esse caso aqui, ó, de x0 até x1 eu vou ter esse erro. De x1 a x2 aqui. De x2 até x3 eu vou ter um erro aqui, né? Uma área que eu vou calcular mais. De x3 até x4 eu vou ter essa área aqui. Então, quanto maior o número de divisões que você fizer dentro do intervalo de x0 até x4 ou de A até B, menor vai ser seu erro, porque você irá considerar uma maior quantidade de áreas de trapézio. Então aqui nós teríamos uma área 1, uma área 2, uma área 3 e uma área 4. A soma de todas as áreas, área 1, área 2, área 3 e área 4, vai te fornecer a área total, certo? Perfeito! Uma coisa importante a se definir aqui é que o intervalo de x0 até x1 a gente chama de h, que é justamente o meu trapézio, certo? Isso aqui é a altura do nosso trapézio, porque o nosso trapézio na realidade está de lado. Então esse aqui a gente chama de h. Não ficou bem feito aqui, né? Porque a gente fez só um esboço. A distância de x0 até x1 é igual a h, de x1 até x2 é igual a h, de x2 até x3 é igual a h e de x3 até x4 é igual a h. Ou seja, o espaço entre cada valor de x é sempre h. E a nossa fórmula para o cálculo da área
dessa área definida pela integral vai ser h sobre 2, que multiplica, olha que moleza, eu tenho aqui x0 até x4. Então vai ser igual o primeiro valor, y0, estão percebendo? Mais duas vezes que multiplica. Eu vou multiplicar a soma de todos os valores de y que estão entre y0 e y4. Sempre assim, independente se eu tiver de y0 até y50. O y1 até o y49 serão somados e multiplicados por 2. Então vamos colocar aqui y1 mais y2 mais y3. E agora mais, né, fora dessa soma que multiplica por 2, o meu último valor de y4. Então vai ser sempre assim. H sobre 2, que multiplica o primeiro valor de y mais a soma dos que estão no meio multiplicados por 2 mais o último valor. Então essa é a teoria aí básica para você aplicar o método do trapézio. Eu não vou fazer essa dedução aqui, né? Se vocês quiserem eu posso fazer posteriormente, mas o pessoal de hoje quer só resolver exercício, não quer saber de onde veio. Então vamos cooperar para a gente conseguir satisfazer a vontade de todo mundo aí, para tirar nota para a prova. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é interpretar essa integral. Então, nós temos a integral com x variando de 0 até 0,8 com uma variação de h em h. Então, vamos montar uma tabela. Eu gosto muito de montar essa tabela porque facilita o nosso entendimento. Então, vamos colocar aqui valores de x e valores de y. Então, o nosso x começa com 0 e vai variar até 0,8, de 0,2 em 0,2. Então, vai ficar 0, 0,2, 0,4, 0,6, por último, 0,8. Certo? Então, para cada valor desse de x, você irá substituir esse valor na função que nós estamos integrando, certo? E com isso você irá determinar o valor de y. Então, se nós fizermos 10 cosseno de 3 vezes 0 dividido por 1 mais 0 elevado a 3 sobre 2, nós iremos achar o primeiro valor de y, certo? Só um detalhe muito importante. Calculadora em radianos, tá? Se você tem aquele modelo de calculadora Cássio para colocar em radianos, lá em cima, no canto direito, você aperta a tecla mod e o número 2. Ou seja, mod duas vezes e depois o número 2. Então, substituindo esses valores de x aqui, ó, na nossa função, o nosso primeiro valor de y aqui será igual a 10. Correto? O valor de y será igual a 10. Agora, substituindo 0,2 no lugar de x nessa equação, nós iremos encontrar o valor de 6,2785. Substituindo o valor de 0,4, nós teremos 2,1875. Substituindo 0,6, menos 1,1226. Menos 1,1226. Substituindo x igual a 0,8, nós teremos y igual a menos 3,0534. Então pronto, nosso exercício está praticamente resolvido. Só lembrando que esse primeiro valor aqui é y0, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, y3,
y4, certo? Sempre começamos de y0, independente do intervalo de integração. Eu vou reescrever aqui a nossa fórmula, né, para o método do trapézio. Eu não devia ter apagado. Vai ficar h sobre 2, é bom que a gente lembra que multiplica o primeiro valor de y, que é y0, mais duas vezes tudo que está no meio, que no nosso caso é y1 mais y2 mais y3, y1 mais y2 mais y3, mais o último valor, que é o y4. Certo? Então, isso aqui a gente vai utilizar no nosso método do trapézio. Vou colocar isso aqui embaixo. Ó. Certo? Então, vamos substituir os valores. Tá? Tenham paciência, né? Porque eu estou escrevendo aqui com o mouse. É bom que vocês vão pensando aí direitinho se estão entendendo o que eu estou fazendo. Claro que estão. Então, o nosso A vai ser igual. O valor de H, como eu mencionei, é o intervalo entre os valores de X. Então, de 0 até 0,2, o meu H variou 0,2. De 0,2 a 0,4, o H variou de 0,2. De 0,4 a 0,6, o H variou de 0,2. De 0,6 a 0,8, o H variou de 0,2. Então, resumindo, o nosso H é igual a 0,2 e o nosso H é sempre igual, tá? Então, 0,2 dividido por 2, que multiplica y0, que é 10, y0, que é 10, mais duas vezes que multiplica y1 mais y2 mais y3, né? 6,2785 mais 2,1875 mais menos 1,1226, fecha parênteses, mais y4, que é menos 3,0534. Então, fazendo isso na sua calculadora, eu estou considerando 4 casas decimais para todos os cálculos com arredondamento. Você vai encontrar o valor aí de 2,1633. Então, esse é o valor aproximado da nossa área aplicando o método do trapézio composto, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Porque é bem simples a aplicação do método, independente da quantidade de valores que a gente tiver aí para x e y. Só uma coisa muito importante que eu vou fazer agora, tá? Às vezes a pessoa apanha, não é porque não sabe fazer, apanha para calculadora. Eu já cansei de apanhar para calculadora, mas quanto mais a gente apanha, melhor a gente fica, né? Então, na hora de substituir estes valores aqui na sua calculadora, se você tiver aquela modelo Cássio, é interessante que você faça isso tudo de uma vez. Então, substituindo, eu vou escrever do jeito que você vai ter que escrever na sua calculadora, tá? Então, ó, você vai colocar 10 vezes cosseno. É importante que você abra esse parêntese, né? 3 vezes, vamos considerar que x é igual a 0, tá? No primeiro caso, 3 vezes 0, fecha parêntese, você vai colocar dividido, vai abrir um parêntese, porque você precisa colocar esse denominador todo entre parênteses. Abre parêntese, abre um novo parêntese, né, que é esse daqui, 1 mais x, fecha parêntese, elevado
a 3 sobre 2. Se você quiser colocar 3 sobre 2, você terá que colocar também entre parênteses, porque senão a sua calculadora vai fazer elevado a 3 e o resultado vai dividir por 2. Ou você pode colocar 1,5, tá? 3 dividido por 2 é 1,5, mas de qualquer forma, vamos colocar o parêntese, ó. 3 dividido por 2. Fechou o parêntese aqui, fechou o parêntese do denominador. Então, se você seguir isso aí, você vai encontrar o valor aqui para y igual a 10, certo? Então, fica fácil de você determinar os outros valores. Então, espero que vocês tenham gostado e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Peço desculpa aí se eu demorar um pouco para responder. Então, pessoal, um grande abraço e tudo de bom.